Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com uma grande satisfação que retornamos mais uma vez para compartilhar com os amados mais essa pré-aula das lições bíblicas da CPAD. E antes que a gente entre na lição, em cada tópico, eu convido você que venha divulgar o nosso canal compartilhando esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande valia para essas pessoas que você há de compartilhar. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela transforma, ela aviva. Eu tenho certeza que isso vai ajudar essa pessoa que você tem em mente. Bom, a nossa lição de hoje é a de número 10, sob o título Precisamos de Vigilância Espiritual. O texto áureo, ele encontra-se em Mateus, capítulo 26, e o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa verdade prática nos diz assim: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para a tentação. Encontre brechas e nos conduz à derrota espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar por meio da revista. Ela está em Mateus, capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Como nós já sabemos, toda a nossa lição ela possui objetivos. E o objetivo geral nos diz o seguinte, que é conscientizar a respeito da necessidade de vigilância espiritual. Os nossos 3 objetivos específicos são o seguinte: interpretar a parábola dos 2 servos, ou seja, dar sentido, elucidar, descobrir o significado desta parábola. O segundo objetivo é reafirmar a necessidade de se ter vigilância. E o terceiro objetivo específico é o exercício do discernimento, ou seja, a capacidade de compreender a situação e separar o certo do errado. Pois bem, meus amados, então, feito isso, nós vamos, antes de entrarmos em cada tópico, é muito importante que a gente venha fazer algumas considerações a respeito dessa lição. Essa lição muito importante e que verdadeiramente traz uma mensagem maravilhosa e grandiosa em relação aos ensinamentos do Senhor Jesus. Bom, quero enfatizar mais uma vez que cada parábola que Jesus contava aos seus ouvintes, ela era carregada de lições práticas que devem ser absorvidas e vividas. Então, ou seja, não somente precisamos ter um conhecimento teórico, mas também prático. E para endossar isso daqui, nós vemos em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 ao 25, que nos fala assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Meus irmãos, aqui nós vemos essa coisa maravilhosa que o Senhor traz. E o objetivo é trazer mais clareza sobre o ensino da vigilância. Então o Senhor, ele faz uso dessa parábola para elucidar a necessidade tanto daqueles que estavam naquele momento com Cristo,
como para toda a igreja hoje contemporânea. Então, ao contar essa história em relação à vigilância, o Senhor Jesus está exaltando que a diligência e a vigilância do bom servo. E, obviamente, ele vem censurar a negligência e a imprudência do mau servo. Essa comparação se aplica a todos aqueles que servem no reino de Deus e têm como Jesus Cristo como seu Senhor e fazem parte do corpo de Cristo. Os servos são identificados pela prática das ordens do seu Senhor, não pelo que sabem o que deve ser feito. Em outras palavras, o entendimento da vontade do Senhor é o que conta no serviço e não apenas o conhecimento delas. Isso aqui é muito importante ressaltar, que muitas pessoas, muitas vezes, acham que pelo simples fato de conhecer, de dominar uma questão em outra, está isento de qualquer obrigação. Mas eu já conheço, eu já sei. Mas para Cristo Jesus o que importa não é o mero conhecimento, mas sim a prática. E isso deve ser observado. Se nós olharmos também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, nós vemos ali no versículo de número 3, o Senhor fazendo uma censura muito forte aos que o ouviam, dizendo assim: portanto, tudo que vós disserem isso, fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, Cristo aqui censurando os doutores da lei, aqueles que eram conhecedores da palavra, porque conhecem, mas não fazem, não praticam. E como nós já falamos aqui, o bom servo é aquele que, além de conhecer, também é aquele praticante das orientações e dos mandamentos do seu Senhor. Com essa história, o Senhor Jesus reafirma o ensino dado no Sermão do Monte, quando contou a parábola da construção de duas casas. A diferença entre elas não estava no que as pessoas viam, mas no que as pessoas não viam, isto é, no alicerce. As intenções na realização do serviço são mais consideradas pelo Senhor do que a obra em si. A grande questão aqui não é somente o fato de fazer por fazer, mas a intenção em fazer aquilo que o Senhor lhe pede. Ou seja, o Senhor conhece, Ele sabe a intenção do coração de cada um dos seus servos, de cada um que se diz estar no reino e servir a Ele. E aqui nós vamos compreender e entender que há uma comparação entre esses dois servos. Enquanto um realmente, o servo bom e fiel, ele entende e faz com zelo aquilo que o seu Senhor lhe pede, o outro ele é imprudente, ele é insensato. Na ausência do seu Senhor, ele quer dominar, estar acima de tudo e, infelizmente, protela aquilo que o seu Senhor lhe pede. É necessário vigilância espiritual, isso é um fato. E eu quero deixar muito claro aqui que ser vigilante, isso vai implicar no cumprimento dos mandamentos teóricos que nos é ofertado pelo Senhor por meio da Bíblia Sagrada. Ou seja, muito mais do que saber, é importante praticar, como já disse. Um fato muito interessante que eu quero dividir com os amados aqui nesse vídeo é que quando o Senhor Jesus ele esteve na terra atuante, pregando a palavra, Palestina, Jerusalém, aos arredores ali, é bom enfatizar que o método que o Senhor Jesus utilizava eram variados. A gente sabe por meio das parábolas, a gente sabe por meio de outras histórias e outros contos, mas Cristo ele fazia uso de um método que a gente chama de peripatético, ou seja, enquanto Jesus caminhava, estava com seus discípulos, ali ele estava trazendo um ensinamento. Esse termo peripatético vem do grego e quer dizer itinerante, também quer dizer ambulante, ou seja, Jesus ensinava enquanto caminhava, Jesus orientava mediante um fato, um acontecimento, e ali trazia uma verdade, fazia uma explicação.
Hoje nós temos a palavra do Senhor, que é a Bíblia. E quando Jesus lá orientava, caminhando, ensinando, é muito importante que a gente possa ler, observar e praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então esse método é só para elucidar, para esclarecer a maneira como Jesus atuava. Isso fazia menção à escola peripatética de Aristóteles no ano de 336 a.C. Só uma informação para que a gente possa ver como o nosso mestre ele era grandioso em tudo que ele fazia. Outro ponto importante é que essa palavra ela tem um cunho escatológico, ou seja, ela vai remeter aos fatos finais, né? E a gente sabe que a escatologia é a ciência que tem como objetivo o estudo dos acontecimentos do fim. Ou seja, essa parábola ela traz algo escatológico, questão de juízo que o Senhor há de fazer para com aqueles que infelizmente não observam e não praticam as obras do Senhor. O juízo é um fato. Muitas pessoas não acreditam que haverá um momento de prestação de contas. Muitas pessoas acham que isso é algo inventado, mas isso é um fato. Ou seja, a prestação de contas, o juízo é um fato. Porque o próprio Senhor disse que ele havia de voltar. Isso remete à parúsia de Cristo. Esse termo parúsia nós utilizamos para remeter à volta do Senhor Jesus, a segunda volta. E esse termo técnico no grego, ele traz o sentido de que é o retorno de um rei, de um governante ao local aonde ele há de governar. Então Cristo ele vai voltar. E esta verdade, esse fato, não sabemos quando. Por isso a importância da vigilância. E o Senhor nos exorta a estarmos vigilantes em todo o tempo. Então o crente, o cristão, ele precisa, pelo bem da fé, ter isso em mente, acreditar, confiar que o Senhor há de voltar. E quando eu entendo isso e acredito nisso, eu passo a ser um servo vigilante, eu passo a ter uma vida mais pautada na palavra e no cumprimento dos pedidos do meu Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 10, 37, nos fala assim: porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Não tardará. A volta do Senhor, ela será iminente e é importante que nós estejamos prontos, alertas, vigilantes, fazendo a obra do Senhor. O fato futuro da parúsia, ela envolve implicações morais. Isso também é importante dizer. Implicações morais, além de exigir de cada um de nós, cada um dos servos do Senhor, uma vigilância toda especial. Ela vai implicar na mordomia e ela vai implicar na fidelidade. Então esses 3 pontos, ele está intrínseco nesse ensinamento, que é a vigilância, a mordomia e a fidelidade. Fidelidade que ela deve ser dada ao seu Senhor com toda alegria e satisfação em fazer aquilo que Ele nos pede. Essa parábola, evidentemente, tem diversos outros pontos. Então eu coloquei esses 3 pontos aí, mas ela traz também outros propósitos dentro desta parábola. Um desses propósitos, certamente, é que Jesus ele repreende os líderes religiosos de sua época. Jesus ele faz uma censura muito forte àqueles que detinham a lei, aqueles que conheciam da palavra, não somente a liderança, mas também como toda a nação judaica, por não terem sido bons administradores dos dons da graça de Deus. Outra implicação que Jesus faz nessa parábola é a advertência para os líderes cristãos da nossa época. Então, ou seja, o assunto ele é bem atual. Se nós analisarmos e olharmos, muitos líderes, não todos, lógico, evidentemente, nem todos os obreiros, mas uma parcela sim, e até mesmo aqueles que atuam na nave da igreja, infelizmente têm sido desleixados em relação àquilo que o Senhor pede.
Então essa crítica, ela verdadeiramente é dura a todo o âmbito da igreja. Ela não engloba somente uma parte, uma parcela, mas toda a igreja. Isso é algo que nós temos que pensar, isso é algo que a igreja precisa melhorar, em ser vigilante e ser um servo fiel naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A igreja de hoje ela precisa tomar uma postura melhor. A igreja ela não pode tomar como exemplo o exemplo mau que os doutores da lei na época do Senhor, os fariseus, tomaram. Ou seja, precisamos caminhar, melhorar, sermos fiéis ao Senhor e tudo aquilo que Ele nos colocou. Pois bem, outro ponto que é importante ressaltar é que nós fizemos um recorte para tratarmos sobre essa parábola dos dois servos. Se a gente for analisar os ensinamentos de Cristo, que se encontram no capítulo 24 até o capítulo 25, traz ali 5 parábolas que vai falar justamente isso, sobre o juízo, sobre a questão escatológica, sobre um tratar com Israel. E fizemos um recorte aqui para falar sobre a questão desses servos. E ali nós temos 3 personagens, que é o Senhor, o bom servo e o mau servo, ou seja, Cristo, aquele que realmente serve a Cristo, e aquele que é só um cristão nominal, que infelizmente só usa de palavras por meio da boca, não tem uma atitude sincera e real com o nosso Deus. A partir de agora, então, feitas essas considerações, nós vamos entrar no tópico 1, e onde nós iremos, então, fazer a interpretação desta parábola. Como já disse, são 3 os personagens, o Senhor e 2 servos que foram promovidos. De modo claro, ele vai elucidar o bom e o mau cristão perante o serviço que lhe foi dado pelo Senhor Jesus. E aqui nós vemos então na revista que ele coloca assim: o servo bom e fiel. A parábola é contada tendo como base uma comparação entre o comportamento de 2 servos. O primeiro, fiel e prudente, confiado em uma posição superior, esforça-se para realizar zelosamente a tarefa recebida. Porém, ele sabe que não é o administrador geral da casa, mas apenas um despenseiro. No entanto, por ser um servo fiel e prudente, ele agora tem a oportunidade de demonstrar na prática se realmente é sábio, pois o seu Senhor o premia promovendo administrador de todos os seus bens. E aqui vai do versículo 45 ao versículo 47. A questão do servo ser fiel, isso significa que o servo ele tem constância. Não é aquela pessoa que vive numa montanha russa da fé. Ele persevera, ou seja, a sua atenção ela não pode ser desviada com outras tarefas, com outras coisas. Ele entende muito bem isso. Entende que aquilo que lhe foi dado deve ser cumprido com zelo, com dedicação, com amor. E aí, ele não se embaraça com coisa alheia. Ele realmente está focado na ordem que o seu Senhor lhe dá. Quando nós olhamos para a carta de Timóteo, nós temos algo que Paulo utiliza, que eu quero também passar para os amados como uma comparação em relação a isso. Então, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 4 e 5, nós temos assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O que Paulo está dizendo aqui é que esse soldado aqui, ele não se envolve com coisas civis, coisas alheias, não. Ele está numa missão, ele realmente se abstém de tudo para cumprir esse mandamento. Esse servo fiel, ele era dessa forma, ele entendia isso, ele fazia com prazer. Embora eles não sabiam o momento que o seu Senhor voltaria, mas ele estava totalmente focado na atividade, na tarefa que ele estava fazendo. A questão dele ser sábio significa que ele é dotado de juízo e previsão saudável. Ou
seu conhecimento se fundamenta na sabedoria do Senhor, que mesmo demorando na sua viagem, ele sabe que ele precisa estar firme naquilo que foi colocado. Sua sabedoria, ela não é apenas teórica, mas ela também é prática. Todo tempo nós vamos tratar disso. A praxis, ou seja, a atuação em estar servindo, em estar com todo bom grado fazendo aquilo que lhe foi dado. Só para sintetizar isso, duas declarações de Jesus vai deixar isso muito claro. A questão de somente conhecer e o praticar, que é o que ele nos pede. Nós vemos aqui uma passagem bíblica que nos remete a esse raciocínio. E isso eu quero deixar com você, que fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Então, é muito importante, meu querido, você que nos assiste, ter isso em sua mente, que a prática ela é muito mais necessária do que o mero conhecimento. E que o momento de juízo, ele virá. E o Senhor nos adverte a isso. Em sermos cumpridores, em sermos praticantes daquilo que o Senhor nos coloca. Outro ponto também muito importante, e que eu coloco aqui para que você possa permanecer firmado nas coisas do Senhor, é o que relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 58. Ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se nós trazermos essa palavra para os nossos dias, e a intenção é essa, fazer esse transporte do tempo de outrora para o de agora, cada cristão deve ser assim. Quando o cristão é assim, é gerado nele uma sabedoria divina, um conhecimento da palavra, um conhecimento de Deus. Isso vai se expressar nas suas atividades, vai expressar no ensino positivo, vai expressar com ajuda positiva a outras pessoas. E assim esse cristão ele vai passar a ensinar, ele vai buscar, ele vai crer e vai praticar a verdade de Cristo, encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, a igreja ela carece disso, de servos fiéis, de servos bons que entendem a missão que foi passada em suas mãos e cumprem com zelo e com determinação. Ainda continuando nesse tópico 1, o servo mau ele vai representar um crente, como já disse, nominal, cujo comportamento não é orientado pela antecipação da breve volta do Senhor. Ou seja, na mente dele ele acha que ainda há tempo. Ele, meu Senhor, ele não vai vir, olha, não sei a hora, então ainda há tempo e eu vou fazer aquilo que eu quero. E aí ele é guiado, ele é conduzido pelos seus próprios desejos, pelos seus caprichos, e aquilo que lhe foi dado, ele é totalmente negligenciado. Muitos que professam ser cristãos mostram, pela sua hostilidade para com o povo de Deus e a sua confraternização com os pecadores, que não estão esperando a volta de Cristo. Ou seja, aquele que não entende que a parúzia, que a volta do Senhor ela é real, infelizmente acaba se envolvendo com as coisas desse mundo, com aqueles que não professam a Cristo, e aí começa a praticar todo tipo de atrocidade. Isso é um problema sério, porque o Senhor ele vai voltar e haverá uma prestação de contas. A expectativa da vinda de Cristo, ela transforma a vida do cristão. Por isso que isso não pode sair das nossas mentes jamais, que o Senhor vai voltar. Isso faz com que o cristão ele comece a buscar ao Senhor em verdade, em espírito, por meio de suas obras, porque ele entende e sabe que o que foi dado deve ser cumprido com zelo.
todos aqueles que infelizmente é com pesar isso, não compreende isso, ao invés de bênção, vai ter um julgamento firme e pesado sobre esta questão. Enquanto que para o mordomo, para o servo infiel, haverá choro e ranger de dentes, para aquele que se manteve constante, como fala no versículo 46, o Senhor Jesus o chama de bem-aventurado. Essa questão da palavra bem-aventurado, a gente até já conhece, sabe que são aqueles que são mais do que felizes, bem-aventurado. Os gregos tinham uma visão dessa palavra como uma pessoa que é rica, que é próspera. Os gregos também tinham o entendimento dessa palavra como o estado dos deuses em sua mitologia. Mas Jesus faz o uso dessa palavra no grego, que seria o axé, e axé ele remete àquela pessoa que é mais do que feliz, dentro de uma questão terrena e também espiritual. É o que a gente vê lá em Salmo 1:1. Então, aquele que verdadeiramente cumpre os desejos do seu Senhor, ele é bem-aventurado. E a verdadeira felicidade está associada à correta posição espiritual diante de Deus. E aí a gente vê que essa pessoa vai ser bem-aventurada, mais do que feliz, porque verdadeiramente ela cumpre com zelo aquilo que o Senhor lhe coloca. Eu gosto de fazer menção de Paulo, e aqui eu também trouxe mais um versículo, que é lá no capítulo 9, e Paulo novamente está encorajando os seus leitores a ter uma vida pautada na obra do Senhor, em cumprir com aquilo que lhe foi dado. Então, lá em Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 23, Paulo fala assim, ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. 25. Todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, ele o faz para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então Paulo faz essa comparação da vida cristã como esse atleta que realmente se esforça, se abstém de muita coisa para cumprir aquela prova, ou seja, para ter a recompensa que lhe era dada. E Paulo coloca aqui como uma coroa corruptível. Mas nós cristãos estamos correndo, lutando por algo incorruptível. E aí ele fala aqui, verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ou seja, enquanto mais ele prega, enquanto mais ele vive, ele se torna participante o quê? Desse mesmo evangelho, ele se auto-exercita e assim ele vai alcançar aquilo que lhe está proposto, que é a vida eterna. O galardão, a recompensa desse Senhor, que deu a esses servos tarefas e que um deles, infelizmente, negligencia, porque no seu coração ele entende que a volta do seu Senhor ele vai tardar, não será tão já, mas o cristão fiel, o servo fiel entende que essa volta ela será iminente e por essa razão ele vai estar pronto fazendo toda a vontade do Pai. Outro ponto interessante é que o interesse em saber a vontade de Deus é uma virtude, mas ela precisa estar pautada nas práticas, na vivência de fazer a obra do Senhor. Vamos aqui, nesse instante então, adentrar no tópico de número 2. Nesse tópico 2, nós vamos abordar então um chamado à vigilância. Como nós já estamos relatando desde o início de nossa aula, que o propósito dessa parábola é realmente fazer uma comparação
entre os que são vigilantes e os que não são, o que deve ser observado e praticado e aquilo que jamais deve ser executado por qualquer um que se diz fazer parte do reino. Um ponto muito importante e interessante que nós temos que ter em mente é que logo já no início desse versículo, sobre a questão da vigilância, justamente no versículo 41, ele nos remete, e ali o termo grego utilizado é o termo gregorites, ou seja, ele faz alusão a uma pessoa que está alerta e vigilante. Uma pessoa alerta e vigilante, ela tem certas características. E quais são? Ela é ativa, essa pessoa ela se preocupa com aquilo que lhe foi dado. Então, ou seja, o cristão precisa estar em todo o tempo alerta e vigilante. Porque por mais que o Senhor tenha viajado, não esteja na casa, é de suma importância que ele possa estar fazendo aquilo que lhe foi colocado. Então, ou seja, esse servo ele estará alerta sobre a iminência da volta de Jesus, irá usar os seus recursos para o serviço do seu Senhor, e os verdadeiros discípulos irão expressar a realidade de sua fé. Viver sem estar em alerta o conduz ao desastre. Então, é muito importante que esse servo possa estar realmente nesse sentido alerta e vigilante em todo o tempo, fazendo aquilo que lhe foi proposto, porque assim aprove ao Senhor. Então, nós observamos que para a igreja e para todos aqueles que servem ao Senhor, isso é de grande valia, de grande importância esse sentido. Então, como está na revista, no intuito de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes, o Senhor Jesus narra sobre esses dois servos. Então, quem pois é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Então, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Meus amados, uma coisa muito catastrófica aos homens, e foi isso que esse servo mau acabou interpretando errado e, infelizmente, ele foi punido, é sobre a questão do tempo, de acreditar que há mais tempo. Talvez a posição eclesiástica, talvez o cargo de liderança, talvez muitos anos do conhecimento do Senhor nos geram uma sensação falsa de que tudo está bem, que haverá um tempo ainda, mas o tempo ele é curto. Então, vou escrever aqui que o dia mais perigoso na vida de um homem é quando aprende que é uma palavra chamada amanhã. Então, esse amanhã ele dá uma sensação, uma falsa sensação de que tudo está bem, mas é importante perseverar e vigiar. Eu quero fazer uso de uma fábula, de um conto, só para tentar mostrar como que o inimigo ele pode atuar em nossa vida com essa questão de sensação de tempo, de que ainda há mais tempo, que eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, né? E a fábula é a seguinte, de que havia três aprendizes do diabo, que eles estavam no final desse aprendizado. E ao final desse aprendizado eles teriam que vir à Terra. E diz essa fábula, né, que é só um conto para poder ilustrar essa questão do tempo, que eu devo ter em mente que o tempo é já e agora de servir ao Senhor. Então eles se apresentam ao diabo e um fala assim, ao próprio Satanás, né, que ele viria à Terra e diria que não há Deus. Mas o próprio Satanás fala, olha, felizmente muitos deles sabem que Deus existe, sim. E isso de fato não vai realmente tirar eles do foco. O segundo vem e diz assim, olha, vou dizer para os homens que não há inferno, mas Satanás fala, não, eles sabem que é o inferno sim, devido ao pecado, ao erro. Mas o terceiro simplesmente diz assim, vou dizer aos homens, vou dizer a eles quando estiver na terra,
de que não há pressa. O diabo fala assim, vai lá, então a ruína destrói a vida desses homens. Então, elucida exatamente isso, que esse servo mau e insensato, ou seja, de que há um tempo a mais, que ele pode viver da maneira como ele quer, mas isso não é verdadeiro. É necessário vigilância, é necessário estar firmes e constantes naquilo que o Senhor coloca, naquilo que o Senhor tem por verdade. E aí, como não sabemos o dia nem a hora, a necessidade de vigilância é clara, pois assim como o servo da parábola não sabia o momento certo do Senhor deles voltar, ninguém sabe quando Cristo virá. Por isso, antes de contar a parábola, já no versículo 43, Jesus explica isso de maneira muito breve, mas clara e cristalina. Então, ou seja, é urgente a percepção de que o atuar no Senhor, como Ele pede, é de suma importância. E dentro desse capítulo 2, há uma síntese que fala assim, que a vigilância ela é imprescindível, porém ela só poderá servir para algo se a vida da pessoa for pautada na postura do servo fiel e prudente. Isso é algo que precisa estar no coração de todos aqueles que servem ao Senhor. Porque parece que há um pouco mais de tempo, mas não. O Senhor está à porta, Ele está a caminho e haverá uma cobrança de contas e o que iremos trazer, o que iremos mostrar ao nosso Senhor. Já no tópico de número 3, e assim a gente engloba cada um dos seus subitens, ele vai falar sobre a questão do discernimento, vivendo com discernimento. Entendemos que essa parábola alcança todos que se dizem servirem a Deus. Portanto, aqui podemos fazer uma aplicação a toda a igreja. Esse discernimento, que é o que distinguir o bem e o mal, ela precisa estar muito bem elucidada na mente de cada cristão. Já ele nos coloca assim, versículo de número 49, chama a atenção para a falta de prudência de alguém que começou a conduzir sua vida de maneira dissoluta. Felizmente, a postura do servo infiel de espancar os seus conservos, de ter uma atitude totalmente egoísta, de estar se misturando com os bêbados, isso mostra que, infelizmente, ele não consegue ter um discernimento entre as coisas certas e as coisas erradas. Eu escrevi aqui que Jesus, quando ele traz essa parábola, que já foi falado anteriormente, ele faz uma dura crítica aos líderes. E aqui a gente consegue entender muito bem sobre esse espancamento, sobre essa não alimentação aos seus conservos e entre outras coisas. Isso aponta para a questão da liderança, para a questão daqueles que receberam do Senhor uma postura de fazer a sua obra. Isso não pode ser dessa maneira. É importante que tanto os dispenseiros do Senhor, seja a sua posição, pastores evangelistas, líderes de departamento, precisa estar pautado em Cristo, tendo um amor no próximo e no próprio Deus. Porque tudo que nós fazemos ou devemos fazer deve passar por Cristo, porque Ele é o nosso modelo. E sendo Cristo o nosso modelo, a nossa atuação deve ser pautada na sua vontade, no seu conhecimento. A conduta ímpia de qualquer servo, isso também é importante falar, ela vai se originar na incredulidade da volta do seu Senhor. Porque o tal, ele não crê com realidade que o Senhor está prestes a voltar. E aí, como foi usado essa fábula que eu coloquei, infelizmente o homem ainda acha que há tempo, e não há. O tempo é urgente, o tempo urge, é algo necessário e urgente que a igreja possa estar atuante em fazer a vontade do Senhor. Em realidade, quando a pessoa ela não entende que o Senhor está à volta, ela não está ali para servir, como a gente vê nesse versículo 49. Ele está ali tão somente para quê? Para ser aplaudido, para ser servido. E esse tipo de atitude, infelizmente, quando eu não entendo que eu preciso fazer a obra,
tenho um coração voltado em Cristo com os meus conselhos, para aqueles que estão me auxiliando, isso infelizmente acaba levando à corrupção moral, ele acaba levando até mesmo à violência. Se a gente for olhar, quando Cristo esteve na terra, esses homens que detinham o conhecimento da palavra do Senhor não reconheceram a Cristo como Senhor. E o que isso acarretou? Eles mataram o nosso Senhor. Talvez a violência hoje, nos nossos dias, não seja puramente física, mas espiritual. E o servo do Senhor, o seu dispenseiro, deve estar alerta em fazer a vontade do Pai. Porque a vigilância, ela traz uma recompensa. Essa recompensa, especialmente, ela será dada pela percepção de que esse servo está fazendo as coisas do Senhor, e mesmo na demora do seu Senhor, ele encontra-se fiel, fazendo a vontade dele. Ou seja, temos que servir uns aos outros em amor, em compaixão e em misericórdia. Deus ele não vai esquecer de todo o nosso trabalho. Isso é um fato. Precisamos estar firmados nisso aí, como já li lá em Coríntios 15, 58. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Como é natural, conforme ele mesmo avisou, ele vai vir inesperadamente. A tirania e a sensualidade, muitas vezes que está no âmbito da igreja, não em todas as igrejas, mas em algumas delas, ela infelizmente tem maculado a igreja de Cristo. Isso precisa mudar. Isso tem que acabar. A igreja ela precisa estar alerta, desperta, como esse servo, compreendendo que o seu Senhor, ele está à porta. Tiago, ele nos traz uma percepção disso. Tiago, capítulo de número 5 e o verso de número 9, ele nos coloca assim, que, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. A igreja ela tem que ter isso em mente, que por mais que pareça tardar o Senhor, a sua vinda será iminente. E todos os seus administradores precisam compreender. A igreja que está hoje com a incumbência de levar o Evangelho, de pregar a palavra, ela precisa fazer isso com zelo, com determinação, fazendo a vontade do nosso Senhor, o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele também falou sobre esse assunto, dizendo ser necessário que os homens nos considerem como ministros, ou seja, servos despenseiros, isto é, administradores daquilo que Cristo coloca sob a nossa responsabilidade, requerendo apenas que cada um se ache, ou seja, seja encontrado fiel a Ele, fazendo aquilo que lhe foi proposto. A partir de agora vamos fazer a nossa conclusão de que há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. São maus servos, correm o risco de serem pegos de surpresa e acabarem sendo lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda de Jesus. E não apenas está vigilante, como prega sobre a vinda do Senhor Jesus, como bom ministro e dispenseiro, sabe que é seu dever anunciar a vinda de Cristo. Diferentemente dos fariseus que pregavam a vinda do Messias, diferentemente dos fariseus que tinham esse entendimento e não praticavam, o bom servo, o bom dispenseiro aqui elucidado nessa parábola tem que estar o tempo todo anunciando, vivendo o Evangelho de Cristo. Meus amados, é de suma importância que estejamos vigilantes. É de extrema necessidade que a igreja possa ter no seu coração essa certeza da volta de Cristo, porque isso vai nos capacitar e nos habilitar a sermos cada vez mais fiéis a Ele e melhores na obra que Ele nos colocou em nossas mãos. Desde já eu quero deixar aqui nossas saudações, nosso apreço, que essa aula possa verdadeiramente te auxiliar e te conduzir na sua caminhada com Cristo, que quando você ler essa parábola, quando você se encontrar em cada um desses versículos, que
que você possa se enxergar como um bom servo. Sabemos que não é o nosso tempo de serviço, não é a nossa posição, não é o cargo que nós temos, mas sim a consciência de cumprir aquilo que o Senhor te colocou. Anelar, desejar a volta do seu Senhor e dizer assim, olha, tudo aquilo que me foi colocado foi feito com amor. Tudo aquilo que o Senhor me pediu está aqui. Então que a igreja possa estar cada vez mais viva, vigilante e crendo que a vida do Senhor é um fato e que breve Ele virá. Que Deus abençoe a cada um dos amados, em Cristo Jesus, e a paz do Senhor.